Olá, seja bem-vindo ao Health Code, um podcast que conecta ciência, saúde e informação de forma clara e acessível para você. Eu sou a Gabriela Noronha. E eu sou a Letícia Capucho. Nós somos do 8º período de Biomedicina e hoje, para o nosso primeiro episódio, vamos falar sobre um tema urgente e que afeta todo mundo. A resistência bacteriana frente aos antibióticos, um dos maiores desafios da medicina moderna. E para falar com a gente hoje sobre esse assunto, nós trouxemos a biomédica Lidiane Godoy, especialista em microbiologia. Lidi, primeiramente é um prazer para a gente ter você aqui hoje. E conta um pouquinho para a gente de como é a sua trajetória na biomedicina. Oi meninas, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Esse convite ele representa um reconhecimento da minha caminhada, da minha jornada até aqui. Eu tenho 20 anos de formada, mas o meu amor pela microbiologia ele surgiu há 7 anos e faz 5 que eu atuo na área, na bancada, e vamos ver o que a gente consegue falar de legal hoje para o pessoal. Muito bom, vamos começar então. Bom, muita gente já ouviu falar sobre bactérias resistentes, mas muitos ainda não sabem muito bem o que isso significa. Então, Lidia, você pode explicar para a gente de forma mais simples o que é a resistência bacteriana? Claro. De uma forma bem simplificada, o que a gente precisa entender que é a resistência bacteriana? Uma bactéria que antes, numa infecção bacteriana, que antes você conseguia tratar com um determinado antibiótico, a partir de um determinado momento esse antibiótico não funciona mais. E por que isso acontece? Existem alguns motivos que a bactéria tem, que ela consegue desenvolver essa resistência. Um deles é como um fenômeno natural da bactéria, é um fenômeno fisiológico. Ou pode ser uma resistência que ela já nasce com a bactéria dentro do DNA dela, do DNA cromossômico dela, disperso no citoplasma. Ou pode ser por uma pressão seletiva por conta do uso de antimicrobiano, ou por conta de transferência de genes de resistência. Então, de uma forma geral e simples, a bactéria desenvolve resistência dessa forma. A pressão seletiva, para quem não entende muito bem, é como se o uso indevido do antibiótico que você faz... Isso, você seleciona. Vamos supor, se você for fazer um tratamento com um antibiótico, vamos supor que você tem 100 unidades formadoras de célula bacteriana ali. Durante o tratamento, elas estão tentando se dividir. E aí você trata aquele antibiótico. Uma delas pode ter sofrido uma mutação no momento da divisão e ela não vai morrer com aquele tratamento. Ela pode continuar ali, viva. E se de repente você não terminou o seu tratamento, essa que tinha ficado forte, mais forte do que as outras 99, ela pode começar a se replicar. E aí você pode ter uma reinfecção muito pior do que a primeira. Certo. Então, é bem assustador pensar isso que você falou, que as bactérias elas estão ficando tão fortes a ponto de fazer com que os tratamentos que antes funcionavam para os pacientes estão deixando de funcionar. E aí a gente se pergunta, o que tem feito essa resistência crescer tão rápido? É sobre isso que a gente vai falar agora. Lidia, a resistência bacteriana, ela é um fenômeno natural ou ela sofre influência das ações humanas? E quais são os principais fatores que fazem com que ela aumente? Como eu já havia dito no comecinho, sim, existe o fenômeno natural, é uma mutação que ela pode sofrer durante a divisão celular, mas tem muita ação humana aí interferindo, o uso indiscriminado de antibiótico, as prescrições indiscriminadas feitas pelos médicos. Eu prefiro até pontuar um pouquinho a questão de que os médicos eles sofrem uma pressão psicológica por muitos pacientes que têm o hábito de entrar no consultório, eles fazem a consulta e eles não aceitam sair dessa consulta sem uma receita de um antibiótico. Então, assim, existem várias hipóteses, de repente aquela infecção nem era uma infecção bacteriana, não se trata de infecção viral ou infecção fúngica com antibiótico. Então, assim, e o paciente às vezes insiste, o médico ele fica meio que cede por conta da pressão. Além disso, muitos pacientes, quando de fato precisam tomar, eles não fazem o tratamento completo, começam a se sentir um pouquinho melhor, eles param, isso provoca uma pressão seletiva. Ou eles podem fazer o uso de álcool durante o tratamento, o que faz com que você excrete o antimicrobiano através da urina uma velocidade muito maior do que deveria, porque o antimicrobiano ele precisa ficar dentro do seu organismo, circulando durante aquele tempo, para ele conseguir fazer o efeito naquele prazo estimado. Toda medicação tem essa questão do regime de dose, que é o tempo de meia-vida, e isso vale para os antibióticos também. A relação, então, do álcool não está relacionada
com cortar o efeito do antibiótico. Cortar o efeito é um termo, vamos dizer, um termo bem, como é que eu vou dizer? Não é equivocado, é um termo vulgo, né? Cortar o efeito, né? Que a gente fala, que a gente escuta muitas pessoas falando por aí. O que é cortar o efeito do antibiótico? Quando você toma, isso vale para qualquer medicação, e para o antibiótico também. Toda medicação ela tem um tempo de meia-vida. Então, o antibiótico que você toma, vamos supor, a dose é para você tomar um comprimido a cada 8 horas. Você vai ingerir o comprimido, na quarta hora depois que você ingeriu, essa medicação ela vai atingir o efeito máximo dela, ou seja, a concentração máxima no seu sangue, que vai estar sendo toda distribuída no seu organismo, aquela medicação, certo? Se você ingere, aí, o que vai começar a acontecer? Só para não interromper o raciocínio. Ela atingiu a concentração máxima em 4 horas, nas outras próximas 4, o seu organismo vai metabolizar aquela droga e ela vai ser excretada, certo? Pela urina e tal. O que é a urina? Não é um filtrado do sangue? Se a gente ingere o álcool, e o álcool ele tem um efeito diurético, e você é obrigado, por conta do efeito do álcool, a produzir mais urina, você faz muito xixi e você elimina a droga junto. Ou seja, a droga ela não vai ficar aquele tempo necessário dentro do seu organismo circulando, fazendo o efeito que precisava. Então você encurtou o tempo de ação daquela droga. E aí, é nesse momento que você pode fazer uma pressão seletiva. Entendi. Entendeu? Ficou claro, gente? Ficou claro. Perfeito. Eu acredito que a resistência bacteriana é um desafio não somente para os grandes hospitais, mas também para as clínicas e para os laboratórios menores. Então, na sua rotina, no seu dia a dia, como que esse fenômeno impacta a prática do laboratório, da bancada? Então, impacta muito, tá? Eu tenho que dizer para vocês que de janeiro de 2019 para cá, houve uma mudança muito grande, eu estou falando aqui, lógico, do Brasil, né? A resistência bacteriana ela é um problema de saúde mundial. Mas por que eu estou falando que aqui no nosso país existe um olhar um pouquinho diferenciado? Nós fizemos uma mudança em que a Sociedade Brasileira de Microbiologia e a Sociedade Brasileira de Infectologia se uniram e eles revisaram documentos que a gente usava como as diretrizes que a gente ia usar para a interpretação dos testes de sensibilidade. E nós deixamos de usar o CLSI, que era um documento americano, que eram as diretrizes de um documento americano, porque era um documento que não era revisado com frequência, um documento em inglês, e era pago, então assim, as nossas sociedades se uniram e falaram, não, a gente precisa de um documento que seja revisado com mais frequência, revisado anualmente, um documento que leve mais em consideração a segurança do paciente do que a detecção de mecanismos de resistência e é acessível para os microbiologistas, né, para os laboratórios, para os profissionais. E esse documento surgiu, então, como um BRCast, que é o nosso Comitê de Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos brasileiro. Ele é inteirinho baseado no EUCAST. Por que eu estou falando para vocês que isso é de 2019? Saiu no Diário Oficial da União, em dezembro de 2018, o Ministério da Saúde publicou que a partir de janeiro de 2019, a gente teria, todos os laboratórios nacionais teriam que usar como diretrizes esse documento, as diretrizes desse documento. E aí foi uma confusão, porque todos os laboratórios, desde sempre, usaram o CLSI. Existe uma diferença considerável quando você vai colocar em prática algumas coisas, isso a gente percebe na bancada. Na minha prática, eu percebo que muitos laboratórios, infelizmente, até hoje, não adotaram o BRCast como diretriz para poder seguir as normas. Isso realmente me preocupa, porque faz diferença lá na ponta, em termos de conduta terapêutica para o médico, na prática clínica. E uma das coisas que eu acho que me preocupa demais também é o fato de que eu vejo que os profissionais eles não estão se atualizando com frequência. A resistência bacteriana está aí e ela tem alcançado níveis assim inimagináveis. A gente não está conseguindo alcançar a velocidade que a resistência bacteriana está crescendo. Existem testes específicos para a gente fazer essas detecções e tem profissionais, eu digo até os microbiologistas, que não fazem ideia, nem conhecem esses testes. Entendeu? Se conhecesse o BRCast, está tudo descrito lá, entendeu? Assim, está mastigado. Eu preciso falar isso porque é uma verdade. Se alguém entrar no site do BRCast, digita lá, procura lá no Google, BRCast, vai achar, tem um documento que te ensina a fazer discodifusão, te ensina como ler o documento, é gratuito, entendeu? É em português.
Entra lá, te ensina como você faz o antibiograma, como você faz por disco-difusão. Se você quiser fazer por concentração inibitória mínima, que é a microdiluição em caldo, te ensina, tem os parâmetros para você comparar. Existe um documento específico que te ensina a fazer o controle de qualidade. E já são muitos anos para que todos os laboratórios Exatamente, são muitos anos. Ainda, né? São muitos anos. Eu não sei a quantas andam, não sei te dizer precisamente a quantas andam a questão da vigilância, porque parece que a vigilância epidemiológica teria que estar fazendo visitas regulares nesses laboratórios e multando, né, dando aquelas... Aquela conferida mesmo, né? Isso, Isso, fazendo uma pressão para que isso acontecesse. Eu realmente não vejo isso acontecer, tá? Todo mundo que chega perto de mim não ouviu falar, desconhece. Então, assim, o meu papel hoje, para todo mundo que passa comigo lá, como estagiário, como vocês, é plantar essa sementinha para vocês verem que se começar por aí, pelo menos aí no backcasting, na questão de se atualizar, de como anda a resistência, porque eu só tenho noção de que aquela resistência existe no ambiente que você trabalha se você pesquisar ela. Se você não pesquisar, você vai achar que ela não existe. E a bactéria está se atualizando o tempo inteiro, então a gente precisa fazer o máximo para que acompanhe essa velocidade. O máximo. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que a gente é capaz de conseguir conter. A gente tem cientistas excelentes no nosso país. Lidy, para complementar também tudo isso que você falou, o que nós, profissionais da saúde, e também a população em geral pode fazer para ajudar a conter esses avanços da bactéria? Para a população em geral, eu sugeriria mais o uso consciente, né, da medicação. Em primeiro lugar, houve necessidade, primeiro, veja, não insista com o médico se ele disser que você não precisa tomar antibiótico. Ah, sua infecção é viral, você não precisa de antibiótico. Não insista com o médico. É o primeiro passo, não fica querendo discutir e tal. Houve necessidade de tomar medicação? Houve. Vai tomar? Toma direito. Vamos falar português, claro? Toma direito, não para no meio do caminho, não perde o horário da dose. É de 8 a 8 horas, coloca um despertador. Hoje todo mundo tem um celular na mão. É fácil para todo mundo, não pode perder a hora da dose. Porque tem aquela questão que eu expliquei anteriormente sobre o tempo de meia-vida, concentração sérica e tudo isso, entendeu? E pelo amor de Deus, não ingerir bebida alcoólica durante o tratamento. Tá? Isso para a população em geral, né? Agora, para o pessoal da área da saúde, basicamente eu teria um recado para cada um. Tá? Para os médicos, em primeiro lugar, eu imploro para que eles não façam prescrições só por pressão do paciente, em primeiro lugar. Segundo, para que eles procurem se atualizar em relação, por exemplo, ao surgimento do BRCast, porque lá tem inúmeras orientações, inclusive para eles. Se eles tiverem alguma dúvida, não quero olhar o documento, mas médico é amigo de médico. Passa a mão no telefone, liga para o médico infectologista, que é seu colega, e conversa com ele. Entendeu? Para não acontecer o quê? Que eu costumo falar sempre para Gabriela lá no estágio. Para o médico não dar um tiro de canhão numa formiga. Às vezes não é necessário. Isso provoca uma pressão seletiva desproporcional. Entendeu? Então, assim, para os médicos, o meu recado seria esse, um uso mais consciente, né? Para outros profissionais, por exemplo, técnicos de enfermagem, enfermeiros, eu acho assim, entra muito na questão da educação continuada, e isso acaba incluindo os médicos também, a questão da lavagem de mãos, da troca dos EPIs, aqueles que são descartáveis, troca de luvas, para conter surtos dentro dos próprios hospitais de cepas resistentes, de infecções por cepas resistentes. Tá? Isso inclui também os fisioterapeutas. É muito importante. E assim, para a nossa turma aqui, os biomédicos, né, eu peço para que vocês olhem para essa circunstância e se sensibilizem no seguinte sentido: a gente falta microbiologista no mercado. Falta. E como eu sinto a necessidade de surgirem novos cientistas. A gente tem cientistas excelentes, mas a gente precisa de mais cientistas e agregar mais pessoas para esse exército, porque a gente tá perdendo essa batalha. Entendeu? Eu já passei um pouquinho já do tempo, mas vocês estão chegando agora, vocês sabem, toma esse fôlego aí, essa energia, vamos estudar, vamos desenvolver novos antimicrobianos, sabe? Vamos pesquisar, ver o que está acontecendo, por que as bactérias estão ficando tão mais rápidas o tempo inteiro, se a bactéria desenvolveu um mecanismo para a gente tentar ser mais rápido do que ela desenvolver um novo antimicrobiano, porque hoje a gente tem muita informação, olha quanto recurso que a gente tem hoje. Eu fico assim, incrédulo, no sentido, eu não consigo acreditar que as bactérias estão vencendo e a gente, né, seres racionais, com a quantidade de recursos que a gente tem, a gente achar que a gente está sendo vencido. A gente não pode aceitar isso, entendeu? E assim,
quem é microbiologista e quem trabalha na bancada, faça o seu serviço com amor e completo. Se você é um microbiologista, vá descobrir por que o seu antibiograma está dando tudo resistente. Não aceita isso e libera tudo como resistente. Por que está acontecendo essa resistência? Eu não tenho como fazer um teste biológico molecular, não tenho como pesquisar por PCR em tempo real. Tudo bem, mas existem outros testes que são muito mais em conta. Existe o Glucarba, existe a nota técnica da Anvisa, existe um teste rápido que é um NG-Carba, que você consegue dizer se aquela bactéria é ou não produtora de uma carbapenemase, que são as enzimas de resistência de maior representatividade no mundo, entendeu? Então, assim, a gente como microbiologista, a gente tem que estar atento a isso e a gente tem que saber fazer essas detecções. Por quê? Quando você informa num prazo, vamos dizer assim, o quanto antes para o médico, vamos supor, se você está no hospital, você informa para o seu médico intensivista da UTI que aquele paciente ele tem uma cepa produtora de uma carbapenemase. Quando ele faz o ajuste terapêutico em tempo hábil, a conta fica muito menor para todo mundo. O paciente ganha uma sobrevida, ele ganha um tempo mais de vida, você consegue às vezes até salvar o paciente. E a conta para o hospital fica muito mais barata, porque é mais barato você tratar o paciente, tirar ele daquele leito da UTI, do que você ficar dando tiro no escuro e não acertar. O tratamento empírico ele é feito para uma urgência. Fez um ajuste terapêutico em tempo hábil, assim, top, porque vai economizar para o hospital, economiza para todo mundo. Essa conta ela precisa ser clara para os gerentes de hospital, tem que dar esse toque também. É mais fácil você investir em prevenção, ou seja, detecção de... Gasta lá com a sua microbiologia do seu hospital, compra kit de detecção de mecanismo de resistência, faça vigilância, cultura de vigilância. O seu paciente entrou, faça uma coleta de suave de vigilância, vê se o paciente entrou ali, se ele já tem uma bactéria já resistente, se ele é colonizado, se ele já apresenta pelo menos alguma doença prévia existente. Porque ele pode entrar ali e já ter essa bactéria e você não saber, e isso pode ser transferido para outros pacientes e ter um surto dentro do seu próprio hospital. Então tudo isso precisa, se você fizer essa conta, se os gerentes fizerem essa conta, é mais barato você investir em prevenção do que depois ficar usando antimicrobiano caríssimo para tratar esse paciente lá na ponta do leito, entendeu? Então, assim, foi o que eu falei, eu teria uma sugestão para cada profissional da área, entendeu? Então, assim, de uma maneira geral, gente, assim, é um problema grave e eu gostaria que muitas pessoas, o maior número de pessoas possíveis, fossem sensibilizadas quanto a isso. Isso tudo que você trouxe pra gente é muito interessante, porque você aponta novos pontos que a gente não consegue enxergar, muito além do que a gente imagina. É o que eu ia falar aquela hora, essa questão de ser hospital grande ou não, mesmo você trabalhando numa clínica, num laboratório de pequeno porte, tem o que você fazer, assim, tem um caminho a ser seguido. Então é muito legal você falar isso para os profissionais sempre buscarem serem ali o melhor que eles podem ser, né? É assim, gente, de grão em grão, a galinha enche o papo, eu já diria um ditado muito antigo, né? Eu trabalho no laboratório de pequeno porte, né? O nosso hospital atende 60 leitos, mas eu procuro fazer minha parte da melhor maneira que eu consigo. Se cada microbiologista pequenininho como eu fizesse dessa forma, isso junto vira um exército grande, entendeu? Diferença gigantesca. Mas vai fazer diferença, vamos supor, só na região aqui do interior de São Paulo, Vale do Paraíba, não tem problema, já é uma região. Daqui a pouco a gente começa a ganhar visibilidade, por exemplo, frente à Anvisa, porque eles começam a analisar, porque a Anvisa ela tem dados estatísticos, você consegue entrar lá e ver a concentração das resistências bacterianas nos nossos estados. Tem do mundo todo, mas tem lá dos estados, você consegue entrar lá e ver. Você concorda que isso, num prazo maior, você consegue ganhar visibilidade? E não só pela visibilidade, por isso ter uma representatividade na sobrevida humana, gente. Isso realmente não é só para ser visto, isso é para ser praticado, entendeu? Você passa a ser uma referência, vai causar em alguma pessoa o interesse de ver por que ela tá dando tão certo e aqui não tá dando certo pra gente. Exatamente. Assim, então, eu realmente, nossa, assim, eu fico muito feliz de saber que vocês se interessaram por isso, viu? Mas eu preciso repetir que é uma honra estar aqui, porque é um assunto que eu sempre quis falar, apesar de ter um pouco de timidez, tudo, eu sempre quis falar sobre isso para ter a chance de sensibilizar as pessoas. E é realmente um assunto que ele é muito importante, então ele precisa ser divulgado para todas as pessoas.
principalmente para aquelas pessoas que nós sabemos que não seguem as condutas corretas do medicamento. A gente sabe que tem muita gente que faz isso. Sim, Eu conheço uma galera muita que gente. não toma o remédio na hora certa, que para de tomar antes, que toma álcool tudo junto. Então, é um assunto que precisa realmente ser falado. E eu acho legal falar também aqui que nós, né, enquanto alunas, a gente não tinha muita noção de que isso era uma coisa que realmente, sabe, não tinha noção da Essa gravidade. proporção. Eu, pelo menos, eu só fui ter conhecimento disso, né, de tudo isso, a partir do momento que eu tive o meu contato ali na bancada no estágio. Então, assim, é incrível como que as pessoas não têm conhecimento sobre esse assunto. As pessoas não sabem que isso está acontecendo. Nossa. E esse foi um dos motivos, né, que a gente tem o sistema, que é uma coisa bem importante de se saber. É importante também a gente divulgar essa informação para o maior número de pessoas que a gente conseguir, família, amigo, para quem a gente sabe que faz as coisas erradas, né? Até mesmo para os profissionais da saúde, para que eles tenham esses cuidados, todos os toques que você apontou para todo esse público. Agora então, a gente vai fazer o nosso quadro fixo, que é o fake. Aqui. Fake ou verdade. A gente vai trazer algumas afirmações. E a nossa convidada vai explicar se é fato, se é fake e o porquê. Primeiro assim, né? Então vamos lá. A primeira afirmação é: tomar antibióticos sem prescrição não influencia na resistência bacteriana. O que vocês acham? É fake, né, gente? É fake, a gente já falou isso É antes, a gente tá fake, repetindo né? várias vezes. Pra gente reforçar mesmo. A automedicação, ela é errônea para qualquer medicação, né? Para antibiótico, ela tem um quê de responsabilidade ainda maior, porque pode afetar de uma certa forma, se todo mundo ficar fazendo isso, afeta o mundo todo, né, gente? Então, assim, você pode provocar uma pressão seletiva aí, à toa. Muitas vezes a infecção que você tem, ela não é bacteriana, ela viral ou é fúngica, e você está tomando desnecessariamente um antibiótico. Então, assim, é fake. Próxima afirmação. Bactérias resistentes não surgem somente nos hospitais. Gente, elas não surgem mesmo somente nos hospitais. Elas surgem nas comunidades. Eu levantei errado. Você levantou errado? Vocês não me chamaram. Eu nem prestei atenção na plaquinha. É o Corta. Vai de novo. Repete. É isso que eu tô... Repete. Bactérias resistentes não surgem somente nos hospitais, isso é verdade. Isso é verdade. Não é só no hospital que surge. Perdão, gente, fiz confusão. Pronto, foi? Quer fazer de novo? Não. Não tem problema, pode falar. Tá. Gente, isso é verdade. É verdade. As bactérias não surgem realmente, as resistências, né, nos ambientes hospitalares. Na comunidade ela também é frequente, porque as pessoas da comunidade tomam muita medicação, tomam errado, se automedicam. Então, assim, acontece a pressão seletiva na comunidade, sim. O paciente que está no hospital, um dia ele recebe alta, ele pode ir embora sem a doença, mas ele pode estar colonizado, e aí ele tem, por exemplo, ele está em home care, esse paciente, ele pode ter uma infecção por uma bactéria ou uma colonização por uma bactéria multiresistente, ele tem uma cuidadora, por exemplo, que cuida dele de mais um senhorzinho na casa ao lado, alguma coisa assim. E se essa pessoa, esse profissional da saúde, ela não faz a higiene adequada das mãos, por exemplo. Troca do CPI. Sim, então assim, sim, existe na comunidade, claro, a concentração maior é sim em ambientes hospitalares, principalmente nas UTIs, mas existe na comunidade sim. E tem essa relação também com quem tem a imunidade baixa, que aí a pessoa... Tem, os pacientes que a gente chama de pacientes imunocomprometidos, eles são um pouquinho mais suscetíveis a determinadas doenças. Quem são esses pacientes que a gente considera imunocomprometidos? Só pelo fato deles existirem. As crianças, as gestantes, os idosos, os pacientes de UTI e os pacientes soropositivos para HIV. Essa turminha aí, né? Todos esses pacientes eles têm um prejuízo na imunidade, certo? Então, às vezes, uma bactériazinha que para nós, no nosso organismo, nós que somos imunocompetentes, a gente daria conta de combatê-la e de repente nem precisar tomar antibiótico, para eles podem ter uma resposta e ter uma doença causada por aquilo, entendeu? Os pacientes de UTI, eles têm um agravante.
eles usam dispositivos invasivos muitas vezes, e aí eles viram uma porta de entrada. Ou seja, não basta que sejam imunocomprometidos, eles ainda têm a questão de fazer uso de dispositivos invasivos e aquilo se tornar uma porta de entrada. Seja o tubo para ventilação mecânica, ou para alimentação, ou sonda vesical de demora, ou catéter, tá? Então vamos agora para a nossa terceira afirmação. Se os meus sintomas melhorarem antes do fim do tratamento com antibiótico, eu posso parar de tomar? Não pode parar de Não tomar. pode parar de Não tomar. mais, tá bom, gente? É fake, É gente. fake. Não pode parar de tomar, tá? As doses, elas precisam ser tomadas no horário prescrito pelo médico. Exatamente. Ah, mas eu vou ter que acordar de madrugada. Vai. Ah, mas é de 6 em 6 horas. Vai. Gente, eu falei, hoje não tem motivo mais. Ah, mas eu perco a hora. Não tem. Essa desculpa hoje com todo mundo com o Não celular na cola mão, mais, gente, não né? cola mais. É verdade. E a última afirmação. Novos antibióticos estão sendo desenvolvidos o tempo todo. Então a gente não precisa se preocupar. Gente, é fake isso. Estão sendo produzidos novos antimicrobianos, né, novos antibióticos, mas existe um problema, porque existe um conflito de interesses aí. O primeiro problema, as bactérias elas desenvolvem a resistência muito mais rápido do que nós somos, por hora, capazes de desenvolver um novo antibiótico. E por que a gente demora tanto? Um antimicrobiano ele entra em fase de estudo e testes, primeiro em ratos, em bichos, até ele chegar na prateleira para a gente da farmácia. Esse prazo demora aproximadamente 20 anos. E aí, porque daí precisa, como é que chama? Validação pela Anvisa, liberação, toda a parte burocrática também, então leva 20 anos. E o que acontece? Existe um conflito de interesses que a gente tem interesse, os cientistas, né, têm um interesse em desenvolver, mas a indústria farmacêutica ela prefere investir em medicações que se vendem mais. Um grande exemplo, medicações para doenças do coração, ou para diabetes, ou para paciente hipertenso, que vende num volume muito maior. Então a indústria farmacêutica, de certa forma, ela não tem tanto interesse financeiro em investir em antibióticos. O problema é que agora se tornou um problema de saúde mundial, e há a necessidade de que sejam investidos várias verbas em relação a isso. Então, assim, a gente tem os cientistas nossos muito empenhados em fazer isso. Eu acho que o que precisa fazer é que precisa forçar um pouquinho essa sensibilização. Eu não sei dizer exatamente quem precisaria olhar para isso, tá? Porque os nossos cientistas, que são nossos representantes na Sociedade Brasileira de Micro, de Infecto, eles estão cientes disso. Eu acredito que eles estejam brigando por isso. Mas, por hora, a gente está perdendo essa batalha. E a previsão, os estudos mostram que até 2050 a resistência bacteriana ela vai ser a maior causa-morte no mundo, superando câncer, doenças do coração e diabetes. Então, assim, é um problema grave. As pessoas, vou chamar de leigos, tá? Quem não é da área da saúde não fazem ideia, porque não são da área da saúde. Agora, quem é da área da saúde não faz ideia, eu acho pior ainda. Porque um de nós, sendo da área da saúde, a gente consegue influenciar. Seja um colega, um irmão, um pai ou a mãe, ou dar uma orientada, entendeu? E a coisa piorou quando a gente teve a pandemia do Covid, em 2020, que foi 2020, 21 e 22, né? Os estudos vieram com uma sugestão de que esse prazo, que seria até 2050, possa vir a cair para 2040. Então, gente, assim, eu tenho filhas, e eu estarei viva até lá, se Deus quiser. E a gente vai presenciar isso. Eu vou, vocês vão. 2040 daqui a 15 anos. É muito perto pra gente achar que dá pra gente ficar com o braço cruzado e ficar só fazendo um trabalhinho de formiguinha. A gente precisa avançar mais, as pessoas, sabe, os profissionais precisam se atualizar mais, os médicos precisam fazer prescrições mais conscientes, eles precisam se atualizar, os biomédicos, os microbiologistas, todo mundo. Claro, gente, eu sei que existem inúmeros assuntos, é que esse é um assunto que está acontecendo no mundo inteiro, não é só aqui. Eu não estou falando isso para, é sensacionalismo, não é. Vocês podem colocar lá na internet, procurem lá, digita lá no Google, resistência bacteriana no mundo. Vocês vão ver que os estudos já provaram que até 2050 vai ter um colapso em relação à resistência bacteriana. Então, assim, comentem com as pessoas que vocês conhecem. Tem alguém da sua família que vai tomar antibiótico. Como é que você está tomando? Você está tomando direito? Olha, não bebe.
toma direitinho, coloca o despertador, parece bobeira, mas são detalhes que eu acho que pode fazer a diferença se cada um fizer um pouquinho. É muito difícil o pessoal também, que às vezes o pessoal acha que é bobagem, né? Mas só da gente estar tentando fazer a nossa parte, já é alguma coisa. Com certeza, com certeza. E a gente consegue perceber também que muito daquilo que a gente acredita e traz como conhecimento popular sobre os antibióticos precisa ser revisto. E principalmente a gente precisa levar para as pessoas essa informação de qualidade, que não vai ser encontrada em qualquer fonte e nem ser abordada de maneira tão clara. Exatamente, por isso que a gente precisa falar sobre esse tema cada vez mais para quem a gente conhece, Sim. né? Tanto entre os profissionais quanto o público em geral. Então hoje nós percebemos que a resistência bacteriana ela é uma ameaça invisível, mas de um porte grandíssimo para nossa existência e para... Calma, respira. Vai de novo. Calma aí. Peraí. Então hoje nós percebemos que a resistência bacteriana ela é uma ameaça invisível, mas que ela é muito real para todos nós e que ela precisa ser solucionada. Acho que cada um de nós pode fazer parte dessa solução, né? Não uma solução 100% ali, mas é o que eu falei, fazer a nossa parte grãozinho em grãozinho, né? É isso, acho que assim, foi muito bom hoje, Lid, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. A gente separou um brinde pra você. Ah, gente, não precisava. Obrigada. A gente espera que você goste. Obrigada. Obrigada mesmo por ter topado estar aqui com a gente hoje pra falar Imagina. sobre isso. Eu agradeço muito a oportunidade de ter falado com vocês. Eu espero que tenha sido claro o suficiente. Eu espero que tenha sido suficiente para tocar o coração de vocês das pessoas da população que são, vamos chamar que não são da área da saúde, que são os leigos, né? Eu espero que tenha sido suficiente para conseguir sensibilizar todo mundo. E para vocês que acompanharam o nosso podcast até aqui, muito obrigada por fazer parte do nosso programa. E se você gostou do nosso episódio, curta e siga o Health Code no Spotify para não perder os próximos temas. Até o próximo episódio e lembre-se, informação também é prevenção.